Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem e hoje nós vamos fazer a leitura da carta de número 10 de Gary Albert para o filho. Então vamos lá. Quinta-feira, 9h12 da manhã, 21 de junho de 1984. Caro Bond, bem, aqui estou eu pelo segundo dia seguido, começando minha carta para você sem saber exatamente sobre o que vou escrever. Blade me disse que parece haver alguma confusão sobre meu acordo de jogo com nome omitido em Las Vegas. Isso me deixou chateado, sabe? Estou tentando falar com o nome omitido ao telefone para esclarecer esse assunto. Infelizmente, porém, isso está ocupando minha mente nesse momento. Ontem, como você deve se lembrar, eu simplesmente comecei a escrever e veja só, algo surgiu excelente aqui. Você sabe, Bond, esse fato contém uma lição por si só. E a lição é que quando você fica travado ou emocionalmente bloqueado, uma das maneiras de se destravar e voltar a fluir é simplesmente continuar se movendo. Corra, caminhe, troque, escreva, lave a louça ou qualquer coisa. Mas não fique sentado esperando um lampejo vindo do céu. Não funciona assim, pelo menos não com frequência. A chave é o movimento. Vamos ver agora. Espero que eu tenha feito você começar a fazer seus exercícios de corrida, fortalecendo seus músculos, jejuando um dia por semana e se alimentando bem, além de se familiarizar, não é uma palavra da moda interessante? Com publicações populares de venda por correspondência e com o livro de listas do SRDS. O que vem a seguir? Já sei. Vamos começar a ensinar você a realmente criar um anúncio ou uma boa promoção de mala direta. Veja como começar. A primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é conseguir uns livros. Um é o Scientific Advertising, de Claude Hopkins, e o outro é o The Robert Collier Letter Book, de Robert Collier. Peça ajuda ao Blade e ao Eric para conseguir esses livros. Leia os dois livros. Leia o The Robert Collier Letter Book 2 vezes e o Scientific Advertising 3 vezes. Na primeira leitura desses livros, leia no seu próprio ritmo. Não faça anotações, apenas leia por prazer. No entanto, depois da primeira leitura, quero que você faça anotações enquanto lê os livros pela segunda e terceira vez. Certo? A próxima coisa que você precisa fazer é conseguir uma cópia do meu livro, que tem 2001 headlines, e lê-lo. Depois, consiga o livro Super Biz, de Ben Soares, e leia as manchetes do livro dele. E continue assim. Monte para si mesmo uma coleção, como se fosse um arquivo de referências, um swap file, de bons anúncios e boas peças de mala direta, e leia tudo isso fazendo anotações. Eric e Blade podem ajudar. Muito bem. Agora, depois de tudo isso, você deve estar pronto para começar o processo. Vamos nos concentrar em mala direta, Direct Mail. Veja como criar uma promoção de mala direta do zero. Vamos lá. Passo 1. Continue folheando o livro do SRDS e analisando listas até encontrar uma que você queira testar. Passo 2. Vamos imaginar que você escolheu uma lista de pessoas que compraram um livro sobre como ganhar dinheiro com imóveis. Agora, o que você precisa fazer é conseguir 3 ou 4 bons livros sobre investimento imobiliário, ler esses livros e fazer anotações. Passo 3. Agora, você deve conseguir o máximo possível de peças de mala direta e anúncios impressos sobre investimento imobiliário que encontrar. Leia tudo isso e faça anotações. Passo 4. A essa altura, ideias já estão circulando na sua mente porque você alimentou o seu cérebro com muito material bom para trabalhar. O que você faz nesse ponto é voltar e revisar suas anotações de The Robert Collier Letter Book e Scientific Advertising e ler novamente aquelas manchetes.
Agora, a essa altura, posso quase garantir que uma ideia central de venda terá surgido na sua mente esperta. Eu não sei qual será essa ideia, mas vamos supor que você tenha descoberto uma forma de personalizar e customizar sua oferta de investimento imobiliário, como eu discuti ontem. E agora, vamos supor que sua ideia seja prometer ao seu potencial cliente que você vai mostrar como comprar imóveis na região dele sem dar entrada. Então, sua carta poderia começar mais ou menos assim. Dear Mr. X, você sabia que agora existe uma maneira de comprar imóveis em Los Angeles sem fazer absolutamente nenhum pagamento de entrada? Etc, etc, blá, 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 blá. Claro que essa primeira frase seria personalizada para cada cliente, dependendo de onde ele mora. Nota: neste exemplo, estou assumindo que estamos usando cartas geradas por computador. Então, as cartas diriam: comprar imóveis em Los Angeles, comprar imóveis em Detroit, comprar imóveis em Key West, etc, etc. Agora, preste atenção. Vamos examinar uma maneira de personalizar em dobro essa oferta. Vamos supor que encontramos uma lista de pessoas de uma profissão específica que gostam de investir, como cardiologistas, por exemplo. Agora vamos começar nossa carta assim. Dear Dr. X, você sabia que agora existe uma maneira de um cardiologista comprar imóveis em Los Angeles sem fazer absolutamente nenhum pagamento de entrada? Etc, etc, blá, 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 blá. Acertou em cheio, certo? Agora já temos a lista escolhida, uma ideia de produto, nossa ideia central de venda e agora estamos prontos para. Passo 5. Neste ponto você cria seu produto. E veja como fazer isso. Primeiro você volta àqueles livros sobre investimento imobiliário e extrai em forma de esquema todas as boas ideias desses livros. Depois você escolhe as melhores ideias e as combina com as ideias que você já terá desenvolvido. Em seguida, organiza essas ideias em uma forma lógica e começa a escrever. Por favor, lembre-se, o que estamos criando aqui é um relatório, não um livro. Eu imagino que deve ter algo como 100 páginas datilografadas. Agora, lembre-se disso. Se você fizer isso corretamente, terá criado algo de valor considerável. Afinal de contas, o que você terá feito, espera-se, é pegar alguns bons livros sobre investimento imobiliário, remover o que não importa e criar um roteiro claro e informativo para enriquecer com imóveis. Ei, você acha disso? Eu não disse que se você simplesmente continuar fluindo, algo de valor iria surgir? Olhe o que acabou de sair da minha mente. Percebeu? The Amazon LA Roadmap, do Real Estate Rights, o incrível mapa de Los Angeles para a riqueza imobiliária. Nada mal, hein? Agora já temos o título do nosso relatório. Mas amanhã, ok? Eu te amo, boa sorte, pai. É isso aí. Agora vamos para o nosso resumo do estudo guiado que eu faço e o resumo comentado da carta. Grande abraço. Bom, para o nosso mergulho profundo de hoje, a gente tem um material que é, completamente fora do padrão. Nossa, muito fora do padrão. Não é um daqueles estudos de caso corporativos chatos ou um livro gigante de negócios. A gente tem nas mãos uma carta, uma correspondência pessoal. E uma carta muito específica, né? Exato. Datada de 21 de junho de 1984 e, o mais curioso, escrita exatamente às 9h12 da manhã. É uma carta de um pai, que assina só como pai, para o filho dele chamado Bond. E o que começa como um desabafo incrivelmente frustrado acaba se transformando num manual absoluto sobre como destravar a mente e criar negócios do zero. É fascinante porque o abismo entre o início do texto e o final da carta é brutal. O autor abre o texto lidando com problemas, puramente mundanos, sabe? Uhum. O motivo, ele sentou para escrever sem ter a menor ideia do que colocar no papel. Aquele famoso bloqueio de escritor, né? Exatamente.
As primeiras linhas são gastas reclamando de uma confusão meio nebulosa envolvendo um acordo de jogo lá em Las Vegas. Ele cita uma pessoa chamada Blade de forma meio atravessada e destila uma irritação gigante pelo simples fato de não conseguir falar com ninguém no telefone para resolver a pendência. É o retrato fiel de uma manhã caótica. Totalmente caótica e improdutiva. E, para quem nos acompanha aqui, observar como grandes pensadores lidam com esse caos é muito interessante. Porque o papá, nesse caso, não é usado como um diário de memórias românticas. Não, de jeito nenhum. Ele usa a folha em branco como uma ferramenta de escavação mental, tipo um espaço para despejar a bagunça e forçar as engrenagens do cérebro a girar de novo. A grande questão que a gente vai investigar hoje é como um texto sai de uma reclamação ordinária sobre apostas e se torna uma aula magistral de marketing. A resposta para isso passa por um mecanismo muito contraintuitivo. Ele usa a própria frustração como motor e simplesmente recusa parar de bater nas teclas. Ele não para de escrever. Não para. A primeira grande lição documentada para o filho é justamente sobre esse bloqueio criativo e emocional. Ele estabelece uma regra de que, quando você se encontra travado, a resposta nunca deve ser a inércia. A solução exige movimento, né? Exige movimento físico imediato. A regra de ouro é não ficar sentado esperando um lampejo divino. O que é engraçado porque é a tendência natural da maioria das pessoas, tipo, a nossa reação comum quando rola um bloqueio é encostar na cadeira e esperar a inspiração voltar. Pois é, a gente acha que tem que dar um tempo. Mas as ordens que ele lista na carta são emergenciais e muito literais. Ele fala, corra, caminhe, troque de roupa, escreva, lave a louça. Ele exige que o filho mantenha uma rotina fisiológica implacável. Sim, ele cobra os exercícios diários, fortalecimento muscular, comer bem e olha que curioso, o hábito de jejuar um dia inteiro por semana. É uma cobrança bem rigorosa. E a dinâmica disso me lembra muito o esforço de empurrar um carro com a bateria descarregada, sabe? Como assim? Tipo, aquele instante inicial em que o carro está parado. O veículo pesa 1 tonelada, a inércia é imensa e demanda uma força monumental para fazer ele sair do lugar. Ah, sim. As pernas até tremem. Exato, parece impossível. Mas no segundo em que os pneus dão a primeira volta, o embalo e o próprio peso do carro ajudam. O esforço cai drasticamente. A maior barreira era só o atrito inicial. Nossa, essa analogia é perfeita. E a psicologia comportamental e a neurociência moderna comprovam exatamente isso. Existe um mito na nossa cultura de que a motivação é o gatilho da ação. Que a gente precisa ter vontade antes de começar. Isso. Mas em cenários de resistência mental, a ação física que gera motivação e não o contrário. Ao mudar o estado mecânico do corpo, seja correndo ou só levantando para lavar a louça, você interrompe o padrão neurológico de paralisação. A oxigenação muda, os estímulos mudam. Exatamente. É uma intervenção puramente fisiológica para resolver um problema psicológico. Mas olha, lendo a fonte aqui, fica uma lacuna lógica na minha cabeça. Qual é a correlação prática entre lavar a louça ou passar o dia em jejum e criar uma campanha publicitária milionária? Parece um salto meio grande, né? Muito grande. Ligar o trato intestinal à genialidade de vendas é, no mínimo, inusitado. A conexão aí está na tolerância ao desconforto e no espaço de processamento do cérebro. O jejum, por exemplo, força o indivíduo a abrir mão do conforto imediato em prol de um sistema de longo prazo. É treino de foco sob estresse. Entendi. E a louça? Lavar louça entra em outra categoria neurobiológica. É uma atividade motora repetitiva e de baixíssimo esforço cognitivo. Ah, você entra meio que no piloto automático. Exato. Ao ocupar o corpo com esse padrão rítmico, a mente consciente relaxa. Aquele estado de vigilância cai e isso permite que o seu subconsciente continue trabalhando no problema complexo em segundo plano, sem a pressão de achar a resposta na hora, sabe? Genial. Então, o carro saiu da inércia, a mente destravou e o motor está rodando. O próximo passo natural, pelo menos na cabeça da maioria, seria sentar e criar um produto, ter aquela ideia brilhante. Mas é aí que a carta dá um freio no processo. Sim. O pai simplesmente proíbe qualquer tentativa de criação a partir do vazio.
Antes de deixar o filho escrever uma única linha de venda, ele impõe um período de absorção de conhecimento que beira o treinamento militar. E faz todo sentido, porque a fundação de qualquer trabalho criativo é o repertório. Ninguém cria genialidade no vácuo. A gente sempre sintetiza informações pré-existentes. E a lista de materiais que ele exige é cirúrgica. Ele manda o bonde buscar ajuda com contatos chamados Blade e Eric para conseguir os livros certos. E não são livros quaisquer. Não, são pesados. Ele exige clássicos como Scientific Advertising, do Claude Hopkins, e do Robert Collier Leather Book. E também manda ler o próprio livro, focado em manchetes, o 2001 Headlines, além dos Super Bis do Ben Soares. Esse é tipo o currículo definitivo para entender os gatilhos universais da persuasão, né? É um material feito para decodificar como os seres humanos tomam decisões financeiras. E ele também manda o filho se familiarizar com uma publicação chamada Livro SRDS. Isso. Mas o que mais me chama atenção não é nem a lista, é o método de estudo. Ele é inflexível. O pai diz que o livro de Collier tem que ser lido 2 vezes e o de Hopkins 3 vezes. E a metodologia é muito estrita. Sim. A primeira leitura tem que ser por puro prazer, no ritmo normal, sem encostar num lápis. O bloco de anotações só entra em cena na segunda ou terceira leitura do mesmo livro. Tudo isso para criar o que a gente chama no marketing de swipe file. Isso, o arquivo de referências de anúncios vencedores. Essa estrutura mostra a diferença gigante entre só consumir informação e estudar para dominar o assunto. Mas me tira uma dúvida. Disseca o texto dos outros, lendo o mesmo material 3 vezes consecutivas, em vez de ler 3 autores diferentes? Isso não sufoca a intuição criativa? Olha, muita gente pensa isso. Porque, sei lá, o risco de virar um copiador de frases prontas não é gigante? Seria se a pessoa não entendesse a função do arquivo de referências. O swipe file não é um catálogo de copiar e colar. Ele é um repositório de mecânicas psicológicas e argumentos que já foram validados pelo mercado. Entendi. Funciona como engenharia reversa. Imagina que você vai num show de mágica. A primeira leitura do livro é você sentado na plateia, sendo enganado e se maravilhando com o truque. Você tem que sentir a emoção. Sentir como o consumidor sentiria a carta de vendas. Exatamente. A segunda leitura é você subir no palco depois que o show acaba, entrar atrás da cortina e medir onde os espelhos estão posicionados. Ah, que sacada. Você não quer roubar o cenário do mágico, você quer entender a física da ilusão para criar a sua própria. Perfeito. A repetição cria o vocabulário base para sua intuição poder trabalhar depois. Bom, agora que a mente do bonde está equipada com esse vocabulário afiado, a carta avança para o lado super prático. Criação de negócio do zero, focado em mala direta. Que ele fragmenta em passos bem claros, né? Sim. O passo 1 é pegar aquele livro SRDS e analisar listas de consumidores até escolher um grupo para testar. O exemplo que o pai dá é uma lista de pessoas que compraram um livro sobre como ganhar dinheiro com imóveis. E aqui vale a gente abrir um parêntese rápido para quem está escutando entender o que era o SRDS em 1984. Por favor, porque hoje em dia a gente só pensa em algoritmo de rede social. Pois é, SRDS significa Standard Rate and Data Service. Imagina um mundo sem internet. Esse negócio era um diretório gigantesco, impresso. Funcionava como grande motor de busca de públicos da era analógica. Então, se eu quisesse vender, sei lá, tacos de golfe, eu olhava lá? Isso. O SRDS te dizia quais revistas tinham o endereço de pessoas que assinavam coisas sobre golfe. Você alugava o acesso a essas audiências segmentadas. Sensacional. Então, no passo 1, ele aluga a lista de compradores de imóveis. Aí vem o passo 2, conseguir de 3 a 4 dos melhores livros sobre investimento imobiliário, ler profundamente e fazer anotações. E logo depois, o passo 3, coletar o maior número possível de anúncios impressos da concorrência sobre esse tema, ler tudo e mapear os argumentos. E percebe como isso inverte toda a lógica tradicional do empreendedorismo? Totalmente. É o oposto daquela figura do inventor solitário que passa meses trancado criando um produto secreto para só depois descobrir se alguém quer comprar.
E que geralmente tem uma taxa de fracasso altíssima, né? Altíssima. A analogia que eu faço é, o método da carta é como encontrar uma multidão de pessoas famintas primeiro, descobrir o que elas estão pedindo nos restaurantes locais, entender do que elas reclamam e só então entra na cozinha. Exato. A maioria faz o inverso. Prepara um banquete exótico e sai andando por ruas vazias, torcendo para achar alguém com fome daquilo. É loucura, perto dessa metodologia de mapeamento de demanda. A genialidade cirúrgica dos passos 2 e 3 é justamente eliminar o risco comercial. Quando você lê os mesmos livros que seus clientes leem e disseca os anúncios que eles já recebem, você domina o vocabulário daquela tribo. Você entende as dores reais deles. Sim, os medos, as falsas promessas que já frustraram aquela galera. Então, quando você for criar o produto, ele não vai nascer de um achismo. Vai ser uma resposta direta a um ecossistema que você já rastreou. Você entra na conversa que já está acontecendo na cabeça do cliente. Maravilha! Então, a multidão está localizada, as dores mapeadas, o passo 4 é onde a mágica acontece. É a hora de transformar aquele monte de anotação na oferta irresistível. E como ele faz isso? Ele diz para deixar as ideias circularem livres na mente, revisitando as notas daqueles livros de persuasão do Hopkins e do Collier. Ele garante que uma ideia central de venda vai surgir dessa fricção. A famosa grande ideia. Isso. E o exemplo que o pai cria ali, na hora, na máquina de escrever, mostra uma sofisticação que, nossa, me deixou chocado. A ideia foi oferecer um método de comprar imóveis sem dar entrada financeira. Mas o pulo do gato é como ele entrega isso usando a dupla personalização. Que é uma coisa muito à frente do tempo dele. Muito. Ele diz para usar sistemas computadorizados para aplicar uma personalização por localização. Então o título mudaria dependendo do CEP. Tipo, comprar imóveis em Los Angeles, em Detroit ou em Key West. Já chamaria a atenção de qualquer um. Mas ele vai além. Ele cruza essa localização com uma profissão específica de alto poder aquisitivo. Ele usa cardiologistas como exemplo. A frase matadora fica, abre aspas, "Caro doutor, você sabia que agora existe uma maneira de um cardiologista comprar imóveis em Los Angeles sem fazer absolutamente nenhum pagamento de entrada?" Fecha aspas. Nossa, é muito específico. Ele acertou na mosca. Ele até comemora na própria carta. Ele escreve um "acertou em cheio", super eufórico. Cara, a gente acha que hipersegmentação cruzando renda, profissão e geolocalização é exclusividade da era digital. Em 1984, o cara estava desenhando isso na máquina de escrever. É que a tecnologia moderna só deixou isso mais rápido e mais barato, né? A hiperrelevância não depende do meio digital. Ela é uma lei do comportamento humano. Para quebrar a indiferença de um estranho, você tem que falar sobre o mundinho dele. Com certeza. E isso nos leva ao passo 5, que é a criação física do produto. Depois de toda essa pesquisa, a instrução dele é pegar as melhores ideias do livro, transformar em tópicos e, o mais importante, cortar sem piedade tudo que não importa. O descarte é a chave de ouro aí. Exato. Ele avisa que o produto final não deve ser um livro denso, mas um relatório datilografado de umas 100 páginas, limpo e direto. Um roteiro de fácil aplicação. E a análise desse formato revela muito sobre o que realmente tem valor. O cardiologista alvo dessa campanha, ele não quer uma tese acadêmica inédita. Ele não tem tempo para isso. Exatamente, ele está comprando tempo. O produto real não é a informação pura, é a curadoria. O criador leu 3 livros densos, removeu o ruído e entregou um manual executável. O valor que se cobra é justificado pela quantidade de complexidade que foi tirada da frente do cliente. A edição e o corte são o verdadeiro produto. É fantástico. Só que a gente olha para tudo isso e pensa, ok, a teoria é imbatível. Mas será que aquela premissa do comecinho da carta de que simplesmente continuar escrevendo sem parar inevitavelmente vai gerar clareza se sustenta na prática? E a resposta está na própria carta, né? É um caso de estudo dentro do próprio documento. Sim. Acontece uma reviravolta maravilhosa no texto. Enquanto o pai está lá explicando o passo 5 para o filho, ele tem um estalo no meio de uma frase. Ele literalmente interrompe a explicação e escreve algo tipo: "Ei, o que acha disso? Eu não disse que se a gente continuar fluindo, algo de valor vai surgir? Olha o que acabou de sair da minha cabeça." É o momento meta da carta. Totalmente meta. Impulsionado pelo ritmo de bater nas teclas, ele cria ali ao vivo.
o título de vendas perfeito para o relatório que ele acabou de inventar no exemplo. The Amazing LA Roadmap to Real Estate Riches. O incrível mapa de Los Angeles para a riqueza imobiliária. O que prova o ponto inicial dele. A teoria abstrata da página 1 virou realidade na última página. E isso desmistifica totalmente a criatividade como um dom mágico. Esse título brilhante não existiria se ele tivesse cedido à frustração lá de Las Vegas e ido deitar no sofá. O resultado foi um subproduto do movimento, de colocar uma palavra na frente da outra. A inspiração atendeu ao chamado da ação. Uma aula, simplesmente uma aula. Para quem nos acompanha hoje, o percurso dessa correspondência pavimentou uma fundação inteira de negócios. Resumeu tudo, né? Sim. Começamos com a quebra do bloqueio através do movimento físico, passamos pelo treinamento rigoroso de engenharia reversa das cartas de venda e vimos a mitigação de risco de encontrar a demanda antes de criar o produto. Além da sacada incrível da dupla personalização, que hoje é a base de qualquer tráfego pago. Pois é. E para quem assimila a profundidade disso tudo, fica uma reflexão muito provocativa, especialmente sobre esse passo 5 de curadoria e síntese. Como assim? Pensa comigo. Se lá nos anos 80 a grande alavanca para enriquecer era a capacidade de ler muito, filtrar e condensar conhecimento complexo para poupar o tempo do consumidor, como essa habilidade sobrevive hoje na era da inteligência artificial? Ah, boa pergunta. Hoje, um sistema automatizado lê dezenas de manuais e cospe um resumo estruturado em 3 segundos. Exato. Então fica o pensamento final para nossa audiência. Será que a máquina banalizou e destruiu de vez o valor daquele relatório de 100 páginas? Ou será que justamente por estarmos afogados num oceano de resumos genéricos, feitos por IA em 3 segundos, a curadoria genuinamente humana se tornou um artigo de luxo? Aquela capacidade de ter empatia, entender a dor real da pessoa e selecionar contato o que realmente importa. Isso pode ser o ativo mais valioso que existe hoje. É uma resposta que vai ditar as regras do jogo para os próximos anos. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, nada melhor do que as próprias palavras finais da carta. Abre aspas. Mais amanhã. Eu te amo e boa sorte. Pai.